Quem gosta de palavra profunda aqui? Não, deixa eu perguntar de novo, você me desanimou, irmão. Deixa eu perguntar de novo, quem aqui gosta de palavra profunda do céu mesmo? Amém? Então abra em Lucas capítulo 9, porque hoje nós vamos aprender sobre a transfiguração. Aleluia. Lucas 9, a partir do versículo de número 28. Quem achou Lucas capítulo 9, diga amém. Está escrito assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro e João e Tiago e subiu a um monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias, e apareceram em glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, irmãos, você que está com Bíblia, tem caneta, gosta de anotar, sublinha essa parte que diz assim, ó, falavam sobre a partida de Jesus. Amém? Tem um mistério aqui, tem um ouro aqui para você, amém ou não? Aleluia. Então falavam sobre a partida de Jesus. A partir de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo 32, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Então diga comigo assim, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Irmãos, em nome de Jesus, ouça o que eu vou te dizer. Na Bíblia Sagrada nada é em vão, amém ou não? Amém ou não? Todas as palavras têm algo para te ensinar. E o texto aqui está dizendo o seguinte, Moisés e Elias estavam indo embora, quando Pedro então levanta a voz e diz assim, ei, Jesus, não é para eles irem embora, eu vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, amém ou não? Agora Lucas diz o seguinte, ele não sabia o que estava dizendo, amém ou não? Amém ou não? Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Posso ouvir um amém? Agora, irmãos, olhem para mim. Quantos aqui já ouviram falar desse texto da transfiguração de Jesus? Diga amém. Talvez você já ouviu pregações, e eu quero dizer algo para você que vai te servir de ensinamento. Esse texto da transfiguração, querido, ele é repetido nos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Por que tem o nome sinótico? Porque eles são uma sinopse da vida de Jesus. Eles 3 estão falando da mesma forma. Eles estão relatando situações parecidas. Posso ouvir um amém? Irmão, você que está dormindo, eu quero dizer algo para você. Essa palavra vai falar com você mesmo dormindo. Amém ou não? Já. Aí você vai acordar. Então, em Mateus, essa mesma passagem é registrada. Amém? E eu queria ler essa mesma passagem em Mateus. Aí talvez você fale assim, mas pastor, você vai ler o mesmo texto que o senhor acabou de ler em Mateus, a mesma passagem? Porque no Evangelho de Mateus tem alguns detalhes aqui nessa passagem que Lucas não relatou. Amém? Então não desmarque Lucas, mas vá agora, por favor, para o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículo 1. Mateus 17, 1. Quem achou, diga amém. Olha só, 6 dias depois, não, olha só, Lucas fala que foram 8 dias depois, Mateus já fala que foram 6. Então a pergunta é, foram 8 ou foram 6? Na verdade, Lucas está falando que foi 8 dias depois de um determinado acontecimento.
Mateus está falando que foram 6 dias depois de outro acontecimento. Amém ou não? Amém? Lucas está falando que foram 8 dias depois do Senhor Jesus dar o sermão, quando ele fala o seguinte: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus está dizendo que foi 6 dias depois em que Pedro teve a revelação do Cristo, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém ou não? E aí Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Amém? Amém? Então olha só, diz assim, olha, 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então presta bem atenção, Lucas fala sobre o que eles estavam conversando. Eles estavam conversando sobre a partida de Jesus. Mateus já não dá esse detalhe, só fala que apenas conversavam. Amém ou não, irmãos? Eu quero que vocês se atentem a esses detalhes. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Lucas dá um detalhe que Mateus não tem. Qual o detalhe que Lucas dá? Preste atenção nisso. Fala que, além de dizer o que eles estavam conversando, diz o seguinte, que depois de conversarem, eles estavam indo embora, Moisés e Elias. Então Pedro chama e fala: ei, Senhor, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Mateus não dá esse detalhe. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus. Farei 3 tendas. E aí o que acontece? Versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente. Agora tem um detalhe que Mateus tem que Lucas não tem. Porque em Lucas falou que apareceu uma nuvem, mas em Mateus fala que essa nuvem era resplandecente. Uma nuvem de glória, uma nuvem luminosa. Amém ou não? Irmão, vocês estão dormindo? Esse amém, sabe, me motiva. Você tem que falar amém. Se você falar amém, eu consigo terminar antes de 11 horas, amém? Misericórdia. Ouvindo isso, os discípulos enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Olha só outro detalhe que Mateus tem que Lucas não tem. Em Lucas diz que a voz diz o seguinte: este é meu filho, ouçam-no. Em Mateus diz: este é meu filho amado. Amém ou não? Existe algum filho amado de Deus aqui? Se existe, se manifeste aí, diga glória a Deus, aleluia, amém? E olha que coisa interessante, o versículo 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aleluia, feche seus olhos só um minuto. Eu quero orar. Pai, é no nome de Jesus que a tua palavra possa produzir frutos na tua igreja, que a revelação da tua palavra possa trazer despertamento, possa trazer manifestação do teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. A transfiguração, Jesus ele leva aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João. Mateus fala que é um alto monte, e ali ele se transfigura em glória. Ele recebe uma forma glorificada, ele se transforma, e essa palavra transforma no original é a palavra metamorfos, que veio a palavra metamorfose. Ele mudou de forma, ele se tornou ali glorificado, ele ficou glorificado na frente dos discípulos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E a Bíblia diz, querido, que coisa interessante agora, isso vai falar para você que está dormindo, que enquanto Jesus estava glorificado, Christian, de um lado do monte, no outro os discípulos estavam dormindo, que a Bíblia diz em Lucas, que eles estavam vencidos pelo sono. E aí quando acordaram, viram ele glorificado. O que isso tem a ver? O que isso nos ensina? Isso é a realidade da igreja. Por quê? Porque enquanto a glória está se manifestando num lugar, tem gente do outro lado dormindo. É Deus se manifestando e o outro aqui no mesmo ambiente dormindo.
Por que será que uns saem daqui voando e outros saem daqui se arrastando? Por que será que muitos saem daqui do culto e falam: nossa, o culto foi até 10 horas hoje, o pastor passou da hora, mas foi glória, recebi tudo, bebi tudo que tinha para beber, da glória de Deus. E outros falam: nossa, não, mas que peso que foi isso aqui hoje, e vai embora. Por quê? Porque enquanto a glória está se manifestando de um lado, tem gente que está dormindo do outro. Tem gente dormindo aqui, irmão? Olha lá, hein, crente não mente, hein? Olha pro irmão que está do teu lado, vê se já deu até remelinha no olho dele aí, ó, vê. Deu ou não? Charles, não deixa a Gabi dormir não, vai pro YouTube essa. Deixa não, acorda ela. Amém? Então, olha só, querido, que coisa poderosa. Jesus, então, ele se manifesta ali, ele se transforma da forma glorificada. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Sabe, irmão, eu quero dizer algo para você: não perca o mover de Deus. Sabe, querido, tem muita gente que está dormindo enquanto Deus está se movimentando. Tem muita gente que está dormindo enquanto Deus está fazendo coisas grandiosas. Tem muita gente que está anestesiada enquanto Deus está falando. Tem muita gente, querido, que está completamente apático enquanto Deus está operando maravilhas. E eu espero que essas pessoas não estejam aqui hoje, porque hoje é dia de quem está acordado. Hoje é dia de quem está com sede. Hoje é dia de quem está com fome. Com fome, com fome de Deus. Fome de Deus. Eu não acredito que você saiu da sua casa para dormir aqui. Você saiu da sua casa, querida, para ouvir uma revelação de Deus. Amém ou não? Vou perguntar de novo. Eu acredito que você saiu da sua casa, não foi para dormir aqui, mas foi para receber uma revelação da parte de Deus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então segura aí que eu já tenho uma para dar para você que está aqui nesse texto. Eu tenho um ouro para compartilhar com você. A primeira delas é o seguinte: Mateus fala que Jesus levou os discípulos a um alto monte. Ele não fala em qual monte que foi. Alguns estudiosos declaram, querido, que essa transfiguração aconteceu no Monte Tabor. Mas não se tem certeza, porque o Monte Tabor era muito longe de Cesareia de Filipe. E aí você diz assim: mas o que tem a ver? Porque Mateus começa dizendo aqui que essa transfiguração aconteceu 6 dias depois de que Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa revelação aconteceu em Cesareia de Filipe, então não daria tempo para eles irem andando e chegarem ao Monte Tabor. Quantos estão comigo? Digam amém. Então é bem provável, querido, que essa transfiguração aconteceu no Monte Hermon. Então diga comigo assim: essa transfiguração é bem provável que aconteceu no Monte Hermon. Diga, no Monte Hermon. Mas por que você tem que saber isso? Porque o Monte Hermon, querido, é o monte mais alto de Israel. É o ponto mais alto de Israel. Eu posso ouvir um amém? E ali naquele Monte Hermon, Jesus se transfigura. Eu não quero entrar agora no detalhe do Pedro. Eu vou falar sobre o que Pedro fez. Mas Pedro, ele quer fazer 3 tendinhas ali. O Senhor interrompe ele e fala: ei, Pedro, para de falar, você está falando demais. Este é o meu filho amado, em quem me alegro. A ele ouvi. Então diga comigo assim: no Monte Hermon, diga, no Monte Hermon, Deus Pai, diga, Deus Pai, chega para o filho e diga: você é meu filho amado. Ele disse: você é meu filho amado. Aí você diz assim: mas pastor, onde que está o ouro nisso? Até agora você não falou novidade nenhuma. A minha pergunta é só para aqueles que são bons de Bíblia. Quem for bom de Bíblia, irmãos, e acertar essa resposta da pergunta que eu vou fazer, por uma quantia de R$12 que você vai ofertar, você vai ganhar uma feijoada sábado que vem. Amém? A pergunta é: essa foi a primeira vez que o pai falou que Jesus era o filho amado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, ó, você já tem que ofertar R$12 para ganhar a feijoada. Mãe, já tem 200 vendidas aqui. Amém ou não? Aleluia. Então, onde foi que o pai chamou o Cristo, o filho, de filho amado? Aonde? Quando ele se batizou. Você vai ganhar 2 quentinhas por uma quantia de R$24. Amém ou não? É isso mesmo. Foi no batismo dele. E onde que ele se batizou? No Rio Jordão. Amém ou não? O Rio Jordão, querido, ele deságua suas águas em qual mar? O Mar Morto. Ele passa pelo Mar da Galileia e ele chega no Mar Morto.
O Mar Morto, irmãos, é o ponto mais baixo de Israel, e há quem diga que é o ponto mais baixo do planeta Terra. O Mar Morto, ouça isso aqui, irmãos, ele está aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Amém ou não? Detalhe, quando ele falou a primeira vez que Jesus era o Filho amado, foi no batismo de Jesus. Amém ou não? E a outra vez foi na transfiguração. Amém ou não? Então aqui tem 2 ouros para você. Quem gosta de ouro aí, dá um glória a Deus. Primeira vez que ele fala que Jesus é Filho amado, foi no início do ministério dele, no Rio Jordão, um dos pontos mais baixos desse planeta. A segunda vez ele fala que Jesus é Filho amado, num dos pontos mais altos de Israel, e no final do ministério dele. Sabe o que isso significa? Deus estava dando uma mensagem para o Filho, que serve para mim e para você, que somos filhos amados. Ou seja, se você estiver em baixa, você é filho amado. Se você estiver no alto, você é filho amado. Se você está começando, você é filho amado. Se está terminando, você é filho amado. Nada muda isso. Nada muda o amor de Deus por você. Nada muda. Sabe, querido, se você estiver no alto das montanhas, você é filho amado. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você é filho amado. Onde você estiver, em qual momento da tua vida que você estiver, você é filho amado de Deus. O amor de Deus por você não cessa. Não cessa. Não cessa. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que só é filho amado quando tudo está bem. Quando tudo está no alto, está vivendo o ápice da tua vida, está vivendo o ápice do teu ministério, você é filho amado. Está dando tudo errado para você, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo na tua vida, você está quebrado financeiramente, você está endividado, você está enfermo. Eu digo para você, mesmo que você não entenda, você é filho amado, você é filho amado. É no alto, é no baixo, é no começo, é no fim. Nada pode mudar o amor de Deus por você, porque nem a morte, nem a altura, nem as profundezas, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Você é filho amado. Você é filho amado. Amém ou não? Glória a Deus. Mas um pouquinho antes disso, olha o que acontece. Pedro, ele vai ali, ele vê aquela situação, irmãos. Christian, você que é o nosso teólogo aqui. Pedro olha e ele tem a visão da glória, irmãos. Por que ele tem a visão da glória? Porque ele está dormindo. A glória está acontecendo, a glória está se manifestando. Pedro está dormindo, igual você hoje aqui no início do culto. E aí o que acontece? Ele acorda, ele vê o discipulador dele, ele vê o Cristo, Jesus, glorificado. Mas de repente ele vê do lado dele Moisés e Elias, irmãos. E eu não sei quanto a você, querido, quantos aqui têm heróis? Ou tiveram heróis na sua infância? Por exemplo, eu falava para todo mundo que eu queria ser o Hulk. Eu não sei por que o Hulk, irmãos. Eu não sei por quê. Porque o Hulk no mínimo tem que ser rico. Porque perde roupa todo dia, irmão. Ele rasga a roupa dele todo dia. Fica forte. Mas os heróis dos judeus, ouçam isso, não era super-homem. Os heróis dos judeus não era o Batman, até porque nem existia. Quem eram os heróis dos judeus? Eram aqueles homens do Antigo Testamento. O judeuzinho pequenininho, ele já crescia ouvindo o seguinte: olha, meu filho, eu tenho que te contar uma história. Faz de conta que você é meu filhinho agora, tá? Papai tem que te contar uma história, filho. Existia um homem chamado Moisés. Aí ele deve ficar animado, mas o que tem esse Moisés? Esse Moisés é o seguinte: Deus usou ele para tirar o nosso povo lá do Egito. O nosso povo estava escravo há séculos, há mais de 400 anos. E Deus usou esse homem, Moisés, para tirar o povo. Aí o filho fica animado de ouvir essa história, amém ou não? Amém ou não? Mas qual é a pergunta que ele faz? Como que foi, filho? Nem vou te contar como foi, mas uma coisa eu vou te contar. Quando ele saiu com o povo, ele saiu com 3 milhões de pessoas. Ele ainda é pequeno, ele não sabe contar, ele não sabe o que são 3 milhões de pessoas. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Digam amém. E aí então eu falo o seguinte para ele: ei filho, eu tenho que te contar uma história. Ele foi conduzindo o povo, de repente ele chega num lugar que no lado esquerdo era montanha, no lado direito era montanha, e na frente dele estava o mar vermelho. E ele não tinha como passar, meu filho. E aí o filhinho devia te perguntar para o pai: mas e aí, como é que eles fizeram? Eles voltaram atrás? Não, porque Faraó se arrependeu de ter libertado e veio para matá-los. E aí, papai,
O que eles fizeram? Ah, filho, eu tenho que te contar o que Moisés fez. Ele levantou o cajado dele, aquele mar vermelho se abriu, 3 milhões de pessoas passaram a seco e atravessaram aquele mar. Como é que ficava o olho dessa criança, irmão? Como é que ficava? Uau! Moisés era o cara, papai. Amém ou não? Amém ou não? Vocês estão comigo? Amém ou não? Vê se o irmão que está do teu lado aí está dormindo. Se tiver, acorda ele. Pode falar, o pastor que mandou. Volta para cá agora. E você não sabe da maior, filhinho. Deixa eu te contar uma coisa. O povo chega do outro lado e começa a falar que está com fome. Moisés faz uma oração a Deus. Começa a vir codorna voar baixinho, batendo na gente assim. No nosso povo, o nosso povo pegou, comeu churrasco de codorna a noite inteira. Uau! Mas olha, não foi só Moisés não, filhinho. Teve um tal de Elias. É, papai. E esse Elias, o que esse Elias fez? Ah, filho, se eu te contar, você não acredita. Mas o que ele fez, papai? Vou te contar uma coisa. Um dia ele chegou em Israel e ele falou: tão certo como vive o Senhor, enquanto eu não liberar uma palavra, não vai chover nessa terra. E o que aconteceu, papai? 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva em Israel. Como é que ficou o olho da criança? Hein? Uau! Quem é esse Elias? Mas a história não acabou aí não. Quando ele voltou, ele chegou, ele se encontrou com o rei Acabe, e ele disse assim: ó, leva os profetas de Baal, leva os profetas de Acera lá para o alto do monte, que nós vamos lá para o alto do Monte Carmelo, e nós vamos orar, e o Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus. É, papai. E o que aconteceu? Ah, filho, eu vou te contar uma coisa. Os profetas de Baal começaram a se bater, se cortar, fizeram dança. Ai, Baal, vai, Baal, responde com fogo. E o que aconteceu, papai? Não caiu nada. E Elias, papai, o que Elias fez? Ele colocou um altar. Ele mandou os homens jogarem muita água naquele altar. E jogaram muita água naquele altar. E aí, papai, o que ele fez? Quando ele levantou a sua mão e orou e falou: ó Deus, para que todo Israel saiba que o Senhor é Deus, manda fogo neste lugar. E o que aconteceu, papai? Veio uma bola de fogo do céu e caiu naquele altar e consumiu o sacrifício. Como é que ficou o olho da criança? Uau, papai, Elias era demais. E aí o Pedro, ele cresceu ouvindo essas histórias. Ele está dormindo, Jesus está glorificado. E aí, querido, quando ele acorda, ele vê Elias e Moisés ao lado de Jesus. O que ele achou? Estou sonhando. Que é isso? Do lado do meu discipulador. Amém, irmão? Imagina você está dormindo, você acorda, aí você vê aí, quando você acorda, você vê Billy Graham e Mike Murdock do meu lado. Aí você fala: uau! Foi sem graça essa, né, irmão? Não deu para rir. Amém. Eu achei que você ia rir. Aí ele olhou, ouça bem, ele olhou e ele chegou e falou: meu Deus, os meus heróis estão aqui, Moisés e Elias ao lado de Jesus, o meu discipulador. E aí o que eles estavam conversando? Eles estavam conversando sobre a partida de Jesus. Se você for ler essa palavra partida no original, irmãos, é a palavra êxodo. A palavra êxodo significa partida. Aí você fala assim: pastor, mas aonde que tem ouro nisso? Vou te explicar já. Moisés, ele viveu o êxodo. Ele conduziu um êxodo. Ele tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e conduziu o povo para uma terra prometida. Amém ou não? Aí você fala assim: mas Elias, ele conduziu o povo num êxodo também, numa partida, conduziu. Ele tirou o povo da adoração de Baal, libertou o povo da escravidão da adoração a Baal e conduziu o povo de volta para a adoração ao Deus vivo. E agora o que eles estavam conversando? Eles deviam estar falando: filho amado, agora chegou a vez do teu êxodo, é a tua partida. E aí, que partida era essa que o filho amado ia fazer? Ele ia pegar toda a humanidade da escravidão, do pecado de Satanás, e ele ia transportar essa humanidade para a condição de filho amado, para a condição de salvo e liberto também. Ele tinha um êxodo para fazer. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Um ai, 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 ui, 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 alguma coisa? É isso. Aí Pedro olha e Moisés e Elias acabaram de falar e eles estavam indo embora. E aí Pedro, sempre Pedro,
Eu acho que o nome dele era José Carlos de Oliveira da Silva Pedro, conhecido como Pedro Pirulito. O Pedro olha, Moisés e Elias estão indo embora, ele fala: peraí, gente, onde vocês pensam que vão? Vamos fazer aqui, não vamos perder esse momento não. Vamos fazer uma tenda, uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus. E esse foi o erro de Pedro. Olha para mim, irmão. Agora eu preciso de toda a sua atenção. Por que aconteceu essa transfiguração, essa transformação, essa transfiguração? Por quê? Por que houve essa mudança de forma? Por que isso está registrado? Olha para mim. Essa passagem, ela tinha uma mensagem para dar. O que simboliza Moisés e Elias? Olha para mim. Moisés aponta para a lei. E Elias, os profetas. Quantos estão comigo? Digam amém. Quando você vai conversar com os estudiosos da Bíblia, eles resumem o Antigo Testamento em duas coisas: leis e profetas. O Antigo Testamento ele é chamado de lei e profetas. Posso ouvir um amém? Quantos estão comigo ainda? Digam glória a Deus. Então por que Moisés e Elias apareceram ali ao lado de Jesus e estavam conversando com Jesus? Porque ali estava representando, querido, a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Ouça bem. Diaconia, pode segurar essas crianças aí. Tá bom? Se for minha filha, pode pendurar de cabeça para baixo lá em cima. Não tem problema não. Olha para mim. Presta atenção aqui em mim. Deixa as crianças. Por que Elias e Moisés? Leis e profetas. Antigo Testamento. Em resumo, isso é lei. E eles estavam conversando com Jesus, e Jesus transfigurado em glória. E eles estavam dando uma mensagem, eles estavam falando algo com Jesus, eles estavam dizendo o seguinte para ele, provavelmente: chegou a tua vez. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós já falamos no Antigo Testamento inteiro, agora é a tua vez de falar. É a tua vez de realizar o teu êxodo com a humanidade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Só que Pedro vai e fala assim: para tudo! Vamos fazer uma tendinha para cada um. E esse foi um erro. Por quê? Porque ele colocou a lei e os profetas no mesmo nível do Filho. Ou seja, ele misturou, ele colocou no mesmo nível lei e graça. E esse, querido, é o erro de muitos ministérios, de muita igreja, muitos líderes. Um erro que muitas vezes eu já cometi e cometo. O que é? Hoje nós estamos em qual dispensação, irmãos? Nós estamos na lei ou estamos na graça? Qual dispensação? Graça. Mas muitas vezes nós rebaixamos a graça no nível da lei e misturamos lei e graça no ministério. Insistimos em misturar lei e graça. Qual é a diferença gritante da lei e da graça? A lei, ela faz você olhar para você o tempo todo. A lei, ela te torna consciente de si o tempo todo. E o que isso é de bom ou de ruim? Isso é péssimo. Porque eu não sei quanto a você, irmão, mas todas as vezes que eu olho para mim, eu não me acho merecedor de nada. Todas as vezes que eu olho para mim, irmão, eu fico desanimado. Porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu erro demais. Quantos estão comigo? Digam amém. A lei o tempo todo me faz olhar para mim, porque a lei diz o seguinte: se você fizer o bem, você vai ser abençoado. Se você fizer o mal, você vai ser amaldiçoado. Isso é lei. Então o tempo todo, se eu estou bem, eu estou olhando para mim, é porque eu fiz o bem, então eu sou abençoado. Mas se acontece alguma coisa de ruim, para onde eu olho? Eu olho para mim, eu falo: essa coisa de ruim está acontecendo porque eu devo ter feito alguma coisa errada e eu mereço essa punição. Isso é lei. E tem muita gente vivendo no evangelho da lei. A graça é o oposto disso. Porque a graça não manda você olhar para você em tempo nenhum. A graça faz o tempo todo você olhar para a cruz. Por quê? Porque independente da situação que eu esteja vivendo, quando eu olho para a cruz, eu vejo que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho amado, Ele já pagou por todos os meus pecados. Ele levou sobre Ele todas as maldições que estavam sobre mim. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
A graça faz eu olhar para o Filho, a lei faz eu olhar para mim. Então muitas vezes nós estamos na igreja e a igreja estava insistindo o tempo todo para você olhar para você. Olhe para as suas atitudes, veja como você está, veja como que está a tua vida e veja se você merece de repente receber determinada coisa. Aí você olha para você e o que acontece com você? É morte, é desânimo, é tristeza. Você fica desanimado, por quê? Porque não há ninguém nessa terra que não peque. Todos pecam, todos erram, todos falham. E quando você está vivendo o evangelho da lei misturado com graça, tem hora que você sente refrigério, mas tem hora que você sente acusação, condenação e peso. E Pedro estava misturando os dois, colocando os dois no mesmo nível. Enquanto ele ainda estava falando, o pai interrompe e fala: para, Pedro, para. Você está querendo colocar a lei no mesmo nível da graça. Você está querendo colocar Moisés e Elias no mesmo nome, no mesmo nível do meu filho. Ouça o que eu vou te dizer: este é o meu filho amado. A ele é que você vai ouvir. É somente a ele que você vai ouvir. Moisés já falou, Elias já falou. Eles vão se calar, porque agora é a vez do meu filho amado. É a ele que você tem que ouvir. É o filho que você tem que ouvir. Aleluia, aleluia. Você tem baseado sua vida cristã em quê? É na lei? Ou é nos ensinamentos de Cristo? Em quê? Você está vivendo debaixo de acusação, condenação, peso? Ou você está vivendo no descanso que a cruz do Calvário traz sobre nós? Ouça, irmão, eu quero finalizar porque hoje ainda tem ceia. Eu tinha muita coisa para falar para vocês em cima desse texto, mas eu quero finalizar dizendo algo para você. Quando o Pai apareceu ali, ouça bem, ei, quando Deus Pai apareceu naquele momento da transfiguração, Ele apareceu no meio de uma nuvem, o quê? Luminosa, resplandecente. Posso ouvir um amém? Abre a sua Bíblia em Êxodo 19. Quem achou, diga amém. Êxodo 19. Israel chega no Monte Sinai. E no Monte Sinai foi dado o que para eles? A lei. Diga comigo assim, a lei. Lá no Monte Sinai, olha no versículo 9. O que o Senhor disse a Moisés? Ele ia dar a lei para Moisés. E ele disse assim, olha, disse o Senhor: virei a você numa densa nuvem. Ou seja, numa nuvem escura, numa nuvem pesada. Amém ou não? Amém ou não? E olha só, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Versículo 20. O Senhor desceu ao topo do Sinai e chamou Moisés para o alto monte. Moisés subiu. Perdão, vamos ler aqui a partir do 16, porque eu pulei um texto. Diz assim, ó: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Então diga comigo assim, todos no acampamento. Diga, todos no acampamento tremeram de medo. Então observa, como que foi o ambiente quando foi dada a lei. Deus falou assim, ó, eu vou vir até você numa nuvem pesada, numa nuvem escura. Moisés, para que todo mundo quando te ouvir obedeça. Você vai lá para Êxodo capítulo 19, lá no versículo de número 16. Diz que no dia seguinte teve trovões, teve raios, teve trombetas, uma nuvem pesada, uma nuvem escura cobriu o monte, e todo mundo ficou cheio de medo. Então diga comigo assim, medo. Não, irmão, diga como vencedor, diga medo. Amém? Amém ou não? E quando o Pai trouxe a revelação do Filho amado, como é que era a nuvem? Uma nuvem
clara, uma nuvem resplandecente. Sobre a tua vida, está a nuvem pesada da lei ou está a nuvem resplandecente da graça? Qual nuvem que está sobre você? Qual nuvem que está sobre a sua cabeça? É a nuvem que gera medo ou a nuvem que gera vida? Quantos estão comigo? Digam amém. Quando aquela nuvem envolveu eles, e a voz, ouça bem, e a voz falou: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mateus relata, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, relata algo muito interessante. O que diz Mateus? Diz que eles se prostraram. Aleluia. Eles se prostraram, ouvindo isso, se prostraram com o rosto em terra, porque ficaram como? Com medo. Então olhem bem, ei, olhe para mim. Eles têm a revelação da graça. Provavelmente eles devem ter associado, eles devem ter lembrado de como foi na lei. Trovões, raios, ficaram com medo, se jogaram no chão e cobriram a cabeça. Mas quando eles se jogaram no chão e cobriram a cabeça, o que aconteceu em seguida? A Bíblia diz que o filho amado, quem? E quem é o filho amado? Jesus. Ele se aproxima deles, toca neles. Uau, irmão. Toca neles. E qual é a primeira palavra que ele libera sobre a vida deles? Não tenha. Na lei você tem medo? Tem que ter. E na graça, o filho amado fala para você o quê? Não tenha medo. Levante-se. E a Bíblia diz que quando eles se levantaram, eles não viram mais ninguém. Eles só conseguiram ver Jesus. Amém, irmão? O que isso significa? Que enquanto você estiver olhando para Moisés e Elias, você vai ter medo. Mas quando você olhar para o Filho amado, todo medo é tirado, querido. Na lei foi dado trovões, nuvem escura, nuvem pesada, para que o povo tivesse medo e respeitasse Moisés. Na graça, uma nuvem luminosa. O filho chega, toca nos discípulos com medo e fala: não tenham medo, levantem-se. E eles abriram os olhos, não viram mais a ninguém, a não ser Jesus. Então eu quero convidar você nessa noite. Você quer perder os seus medos? Então para de olhar para você. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para a lei. E olhe para quem? Para Jesus. Porque Ele é o Filho amado. A Ele vocês devem ouvir. Posso ouvir um amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos. Sabe, irmão, tem muita gente vivendo uma vida cristã cheio de medo. Cheio de medo. Será que eu estou agradando a Deus hoje? Será que eu vou ser salvo? Tem uns que pensam assim: ai meu Deus, eu perdi a salvação. A palavra para você nessa noite é: você é filho amado. Seja no início, seja no fim, seja no lugar mais baixo, seja no lugar mais alto, você é filho amado. Olha o sinal que eu estou fazendo para você. Seja no início, seja no fim, no alto ou embaixo, você é filho amado. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Tem muitos crentes, sabe, irmão, vivendo com uma nuvem densa,
uma nuvem pesada sobre as suas cabeças. Sabe, irmão, sabe por que tem muita gente que tem resistência de vir para a igreja? É por causa do semblante desses crentes pesados, legalistas, acusadores, que vivem debaixo de acusação, e por viverem debaixo de acusação, vivem acusando os outros. Por viverem debaixo de condenação, vivem condenando os outros. Sabe, talvez você entrou aqui nessa noite e você tem passado um momento tão difícil da tua vida, tão difícil, que você talvez ainda hoje se questionou dizendo: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu quero dizer algo para você nessa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é que em Cristo Jesus nós somos filhos amados. E um pai não se esquece do seu filho, irmão. Quantos aqui se sentem filhos amados?